Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Antes, eu tinha pedido ao rapaz o pedestal. Onde que está? Se puder trazer, fazendo favor. Esperar o pessoal sentar. Mas nós vamos ler hoje Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante. Quem já puder abrir. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10 diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, aqui Paulo escreveu aos Efésios, né? Ele é o autor de Efésios, e a partir do século XVIII, alguns leitores começaram a questionar a autoria de Paulo, porém as evidências ainda continuam apontando para ele. Paulo ele serviu durante 3 anos na igreja de Éfeso, onde ele ensinou e doutrinou os cristãos ali. E ao contrário de algumas epístolas de Paulo, essa carta ela tem poucos detalhes sobre a igreja de Éfeso. Não há sinal, inclusive, de alguma crise pastoral ou algum desafio que a igreja estava vivendo, igual a gente vê, por exemplo, na carta de Coríntios. Então, a gente entende-se que Paulo ele escreve essa carta para ensinar o que ele já tinha ensinado, o que ele já tinha doutrinado a igreja durante esse tempo que ele ficou em Éfeso. E é interessante quando a gente para estudar sobre essa carta, né, sobre esse contexto. Paulo ele aborda, então, alguns temas como poderes espirituais, vai falar sobre principados e potestades. E é interessante porque Éfeso ele era uma cidade importante, ali era um centro comercial, político, religioso, e tinha uma forte presença ali de práticas ocultistas e de magia. Tanto que a gente vê no livro de Atos, capítulo 19, a gente vai ver ali também no capítulo 20, que essa cidade ela era rodeada, então, por pessoas que praticavam o ocultismo. Inclusive, em Atos 19, vai falar que muitos cristãos confessaram seu envolvimento com o ocultismo, eles reuniram ali vários livros, queimaram vários livros de magia e deu um valor considerável ali na época de 50 mil moedas de prata. O templo mais famoso nessa cidade demorou cerca de 120 anos para ser construído e era dedicado a uma deusa na época, que era a deusa Diana. Ela era adorada ali em toda a Ásia, em toda a Europa, e eles faziam culto a essa deusa, e esses cultos geralmente existiam ali práticas de prostituição, de orgia, etc. Isso era tão forte na cidade de Éfeso, que em Atos 19 vai falar que um cara, eu acho que é Demétrio, se eu não me engano o nome dele, o evangelho começou a se sobressair ali, né, o poder de Deus, o poder da salvação, e eles começaram então a perder dinheiro com o que eles vendiam, que era dedicado a essa deusa Diana. Então ele junta algum grupo ali de mercadores, de pessoas que vendiam, né, artefatos em relação a essa deusa, e basicamente eles tentam fazer um motim ali, justamente contra os cristãos daquela época. Então por isso que a gente vai ver muito em Éfeso, Paulo abordando sobre esses temas, sobre os poderes espirituais. Ele vai falar sobre a igreja e a salvação através de Cristo Jesus. E aí, trazendo uma introdução, então, antes da gente entrar nesses versículos, no capítulo 1, Paulo ele vai abordar sobre a eleição de Deus. Ele vai falar que Deus escolheu para si um povo com o propósito de ser santo, irrepreensível, e os adotou como filho. Ou seja, um povo que faz parte da família de Deus. Eu gosto particularmente disso, porque Deus ele não escolheu um povo somente para ele governar, somente para ele ser rei, somente para ele ser Senhor. A gente sabe que ele é o nosso Senhor, mas eu acho interessante porque Deus ele escolheu um povo para ser a sua família. Escolheu um povo ali, escolheu pessoas para fazer parte da família de Deus. E Paulo vai falar então
que através de Cristo a gente tem a redenção, o perdão pelos pecados, nós fomos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. E ele diz que tudo isso acontece por causa da vontade de Deus, que foi realizada desde a eternidade, com o propósito de trazer louvor ao nome de Deus. E aí no capítulo 1 ele vai concluir com uma oração, pedindo a Deus para abrir os olhos dos cristãos, para que eles enxerguem esse privilégio dessa adoção de filho. O privilégio de fazer parte de um reino onde Cristo ele está acima de todo governo, de toda autoridade, acima de tudo, acima de todos, sendo o cabeça da igreja. E aí ele vai então para o capítulo 2, e ele começa o capítulo 2 falando por que nós precisamos ser salvos. Então, antes dele trazer a salvação pela graça, ele vai descrever a nossa condição antes de Cristo. Ele vai falar que nós estávamos mortos em nossos pecados, que nós vivíamos para satisfazer as nossas vontades, conforme os nossos desejos, e os desejos, os nossos desejos e os nossos pensamentos. Ele vai falar que devido a isso nós éramos então merecedores da ira de Deus. Mas por amor e por misericórdia, Deus decidiu demonstrar sua bondade. E aí Paulo ele vai entrar então nesse versículo e vai falar sobre a salvação pela graça, mediante a fé. Ele vai falar que isso é um presente de Deus, ou seja, isso não pode ser conquistado pelo nosso próprio esforço. Então, antes da gente iniciar aqui, eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir. Se eu perguntasse hoje o porquê nós somos salvos, ou como se dá essa salvação de Deus, ela se dá somente através da fé em Cristo, ou ela se dá através da fé em Cristo, mais a prática de boas obras? É claro que vocês não vão responder para mim, mas eu queria que a gente refletisse antes de entrar aqui. Será que nós acreditamos que nós somos salvos somente porque nós temos uma fé em Cristo, ou nós acreditamos que a salvação vai vir por causa da fé em Cristo, mais as boas obras que eu pratico? Tem um pastor que ele fala que ele faz essa pergunta na igreja dele, coloca 3 opções, essas 2 que eu citei, a terceira não sei. A maioria marca eu não sei, e a maioria vai marcar que acredita que é salvo pelas obras, ou que é salvo por Cristo, mais a prática de boas obras. E Paulo ele vai abordar um pouco sobre isso nesses versículos que a gente leu, a gente vai ver isso também em toda a Bíblia. E Paulo ele aborda então um dos maiores dilemas da humanidade, que é como ser salvo. Muitas pessoas buscam diversas religiões, diversos estilos de vida, diversas filosofias, para se sentir redimidas ou para aliviar a sua consciência em relação à eternidade. Enquanto alguns vão buscar a redenção em si mesmo, a redenção no seu esforço, a redenção no que pode fazer, outros ignoram essa ideia de pensar sobre a eternidade, de pensar sobre o céu, de pensar sobre o inferno, porque não conseguem lidar com essa realidade. Uma vez que a doutrina do inferno e da condenação eterna, ela é terrível e assustadora para o homem sem Cristo. E dentro da igreja também, infelizmente, há pessoas que buscam uma redenção, não porque amam a Deus, ou entendem o quanto são pecadoras, merecedores da ira e da condenação eterna. Infelizmente, há um grupo de pessoas que buscam a Deus por medo do inferno. Essas pessoas, como vai dizer João, elas não amam a Deus, porque João ele fala que o amor a Deus lança fora todo medo do castigo eterno, todo medo dessa condenação eterna. E a minha maior preocupação ao fazer esse sermão aqui é que tem uma galera na igreja que vai à igreja, que participa dos cultos, mas que infelizmente está caminhando para o inferno, enquanto acredita que está caminhando aí em direção ao céu. E eu acredito que provavelmente tem pessoas aqui que infelizmente faz parte disso. Talvez você se considere cristão porque vai aos cultos, talvez você se considere cristão porque ora, porque lê a Bíblia, porque serve a igreja através de algum ministério. Talvez você canta, você prega, você recebe as pessoas que estão chegando aqui e nem se dê conta de que você está caminhando para o inferno. Você nem percebeu que está sendo condenado. Então, hoje a gente vai trazer, de forma breve, uma doutrina que é tão complexa ao ponto de gerar debates aí durante séculos, mas, ao mesmo tempo, é uma doutrina tão simples, tão graciosa, que até uma criança pode entender essa doutrina e pode ser salva por Deus, que é a doutrina da salvação somente pela graça.
Dia 31 de outubro, inclusive, a gente vai comemorar aí 507 anos da Reforma. E uma das coisas que a Reforma protestante trouxe foi isso: sola fide, sola gratia, solus Christo, sola Scriptura, soli Deo gloria. Então, uma das coisas que a Reforma protestante abordou muito na época foi essa ideia da gente ser salvo somente pela graça de Deus. E Paulo, então, ele traz essa ideia de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que é um presente de Deus, né? Então, que não tem como o homem conquistar. E Paulo, ele vai trazer essa ordem: a salvação pela graça, mediante a fé, e que não é por obras. Só que eu vou inverter essa ordem aqui no sermão, e vou começar trazendo, então, primeiro os motivos de que por que nós não podemos ser salvos pelas obras, porque nós não podemos ser salvos pelo nosso próprio esforço, e assim resta, então, somente a salvação pela graça mediante a fé. Quase todas as pessoas, seja conscientes, seja inconscientemente, acreditam em uma salvação por obras. Eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar nessa dimensão, nessa doutrina graciosa, nessa doutrina maravilhosa de Deus. E há um tempo atrás, quando eu fui estudar, quando eu fui rever, eu particularmente fiquei chocado e percebi que eu ainda acreditava no fundo em uma salvação pelas obras. Eu espero então aqui que quem estiver com essa mesma mentalidade que eu estava, que também fique chocado e que mude o seu conceito aí de acordo com a Bíblia. Então, a maioria das pessoas acreditam nesse tipo de salvação, seja consciente ou inconscientemente. A gente vê isso porque as pessoas acreditam que vão ser salvas se fizerem algo ou se renunciarem a algo. Eu acredito que na igreja o mais comum é até essa salvação pela renúncia. Eu sou salvo porque eu renuncio a algo, eu sou salvo porque eu luto contra o pecado. E esse pensamento é tão sutil que, sem perceber, a gente acaba tendo esse tipo de ideia, né? Se você, então, acredita, vou ter que repetir mais uma vez, se você acredita que é salvo porque vai à igreja, porque renuncia a algo, porque luta contra o pecado, porque ora, lê a Bíblia, serve à igreja, ou por qualquer outro motivo que não seja Cristo, você acredita, então, em uma salvação por obras. Dessa forma, você crê em uma doutrina espírita, mas não crê no cristianismo protestante. Talvez você até fale: não, acredito que eu sou salvo por Cristo, mas não somente por Cristo. Talvez você acrescenta algum tipo de obra à sua salvação. Talvez você fale: eu sou salvo por Cristo, mas também se eu fizer algo ou se eu renunciar a algo. Porém, não é isso que a Bíblia vai ensinar. Uma das coisas que a gente mais ouviu, e isso entrou no cristianismo de forma sutil e é uma heresia, é que você tem que conquistar a sua salvação todos os dias. Como se você tivesse que lutar pela sua salvação, como se você tivesse que fazer algo para você ser salvo. Mas uma vez que nós somos salvos por Deus, nós somos salvos não porque nós conquistamos algo, mas porque Cristo conquistou algo para a gente no Calvário, como a gente vai ver mais para frente. Então, vou repetir mais uma vez que eu quero destacar aqui, é que de forma sutil, as pessoas acreditam e tentam contribuir para a própria salvação, acreditando que a fé apenas em Cristo não é suficiente. E eu acredito que um dos motivos que nos leva a tentar conquistar a salvação, a tentar ter um mérito na salvação, é porque a salvação de Deus, ela nos humilha. Porque ela mostra que o preço que foi pago por Cristo na cruz era impossível da gente pagar por conta própria. Por isso Deus, em sua soberania, de acordo com a sua vontade, decidiu nos conceder esse favor imerecido. Então, essa ideia da salvação pela graça, o mundo fica chocado com isso, porque o mundo quer ter mérito nisso. Isso nos humilha, porque mostra que não tem nada que a gente possa fazer para quitar essa dívida eterna com um Deus eterno. Você poderia passar a eternidade fazendo boas obras. Você poderia passar a eternidade fazendo bem e se esforçando. Mas isso nunca quitaria a dívida que você tem com Deus, que é santo, justo e íntegro. E alguns dos problemas, então, da salvação pela obra, o primeiro é que ela anularia o sacrifício de Jesus. Se o homem pudesse salvar a si mesmo, então não seria necessário Jesus ser crucificado e ter recebido a ira de Deus no nosso lugar.
Outro problema é que ela faz com que o homem torne para si mesmo o seu próprio Deus, justificador e salvador. Uma vez que o homem não precisaria de um salvador, pois ele mesmo se salvaria, e não precisaria de um Deus para justificá-lo, para santificá-lo, pois ele teria capacidade, teria poder para isso. A salvação, então, essa ideia da salvação pelas obras, ela tira a nossa esperança na morte e ressurreição de Cristo. Porque ela coloca essa esperança em nós mesmos, nos nossos próprios atos, tornando o homem o centro de si. A ideia da salvação pelas obras, ela anula a graça e a misericórdia de Deus. Uma vez que nós não precisaríamos de Deus, não precisaríamos da graça de Deus, não precisaríamos da misericórdia de Deus, porque a gente teria capacidade de fazer para nós o que somente Deus pode fazer. E assim a gente também teria motivo para nos orgulhar. Uma das coisas que o cristianismo traz é esse lugar de humildade. O cristianismo, essa ideia da salvação pela graça, vai tirar toda a soberba de nós, porque nós não fomos salvos pelo que nós fazemos. Uma vez que eu não tenho a capacidade de me salvar, eu não posso me orgulhar por causa disso e nem me sentir superior às outras pessoas. Tem uma frase, eu acho que é do Paulo Júnior, apesar que tem até uma discussão nisso, se é dele ou se é de outra pessoa, que ele vai falar que o evangelismo é um mendigo contar a outro mendigo onde é a casa do pão. Então, a ideia da salvação pela graça vai nos levar a esse papel de nós nos enxergarmos como um mendigo, de nós nos enxergarmos como iguais em relação às outras pessoas. Outro problema da salvação pelas obras é porque você só poderia ser salvo se você fosse perfeito. E nenhum de nós somos perfeitos e por isso não podemos ser salvos pelo nosso próprio esforço. A salvação pela obra, ela anula a maldade do ser humano. Se fosse possível ser salvo pelas obras, isso significaria que as nossas boas obras anulariam o nosso pecado e anularia a nossa maldade. Porém, nós somos maus, a nossa natureza é má, o pecado habita em nós desde o nosso nascimento. Outra doutrina errônea também tem repercutido no meio da igreja é que acredita que a criança não nasce com pecado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Desde quando nós nascemos, eu estou com uma filha que tem menos de 2 meses em casa, e nós já nascemos no pecado. Nós já herdamos essa natureza pecaminosa. Calvino, ele fala uma das frases mais famosas dele, ele fala, olha, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Gênesis, tem vários versículos que abordam sobre isso, mas eu trouxe só um. Gênesis 6,15 fala, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então, nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, porque todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Nós não pecamos mais do que nós já pecamos por causa da graça comum de Deus que atua freando o pecador. Tem um teólogo, Paul Washer, ele fala assim, olha, todos aqui nessa sala têm capacidade de ser pior que Hitler. Nós só não somos piores por causa dessa graça de Deus que atua dentro do nosso coração e não nos deixa pecar mais do que nós já pecamos. Então nós somos pecadores desde o nosso nascimento e seremos até a nossa morte. Por isso o único que pode trazer um divórcio entre a união do homem com o pecado é Jesus Cristo. Quantas vezes nós já desejamos matar alguém? Quantas vezes nós já mentimos? Nós já tivemos pensamentos e desejos imorais. Eu vou falando e vou lembrando, de algumas ministrações. E uma das pregações do Spurgeon, acho que é Pecado Secreto, se eu não me engano, ele falou algo que foi a única coisa que eu gravei dessa pregação. Ele fala, se eu chamasse o homem mais santo dessa congregação e falasse que iria expor os pensamentos e imaginações dele, ele iria tentar me subornar e ia falar assim, não conte o que eu penso, conte o que eu faço. Mas não conte os meus pensamentos, porque deles eu me envergonho diante de Deus e diante do próximo. Então, talvez você tenha orgulho do que você faz, mas eu tenho certeza que você não se orgulha do que você pensa e do que você deseja.
Talvez você tenha vivido uma vida de aparência diante das pessoas, diante da igreja, uma vida em que as pessoas acham que você é santa, mas quando você olha para dentro de você mesmo, você enxerga o terrível pecador que você é. Talvez as suas obras, o que você faz, traz essa aparência de santidade, mas os seus pensamentos, os seus desejos, revela o quanto você, o quanto eu, quanto nós somos pecadores e por isso precisamos somente de Deus. Quando a gente, eu sempre falo isso, o pessoal já está acostumado, quando a gente se compara às outras pessoas, principalmente quando a gente se compara àquelas que a gente se considera inferior, a gente se sente orgulhoso, se sente superior, se sente soberbo. Mas quando a gente se compara com as Escrituras, se compara com o padrão santo de Deus, nós sentiremos então nojo de nós ao perceber o quanto nós temos praticado e amado o pecado que Deus tanto odeia. Infelizmente, a gente ama o que Deus odeia e muitas vezes a gente odeia o que Deus ama. Outro problema da salvação pelas obras é que ela diminui, então, a gravidade do pecado e o tamanho e a grandeza de Deus. O problema é que se você acredita que é salvo pelo que você faz, pelo seu esforço, você não dá a devida honra a Deus. Porque a questão que está em jogo não é somente o quanto nós pecamos, mas é contra quem nós pecamos. Um outro exemplo que eu sempre trago, o pessoal também está acostumado, é que se você der um tapa na minha cara, provavelmente não vai acontecer nada, ainda mais se você for mais forte. O máximo que vai acontecer é eu sair correndo por aí, ó. Eu sou pai, gente, eu não posso deixar minha filha órfã agora, não. Mas, se você der um tapa na cara do presidente, você vai ser julgado totalmente diferente em relação a isso. Porque essa ofensa ao presidente é uma ofensa a uma autoridade. Então, a consequência vai ser bem maior do que se você batesse na minha cara aí, que sou uma pessoa comum, digamos assim. Porque o presidente, ele é autoridade, ele está num patamar diferente. Então, imagina cada ofensa que a gente comete contra um Deus que é santo, justo, íntegro, contra um Deus que rege toda a criação, que é rei, que é soberano, que é autoridade sobre todas as autoridades. O pecado ele é tão grave, então, que basta apenas um pecado contra um Deus eterno para justificar uma condenação eterna. Se nós vivêssemos eternamente, nós viveríamos eternamente blasfemando contra Deus e pecando todos os dias contra Deus. Por isso, nada mais justo Deus condenar o que é eterno com a eternidade, né? O Edwards ele vai falar um pouco sobre isso. A salvação, então, ela não se dá a boas pessoas, porque não existem boas pessoas. Não existe nenhum homem, ninguém é inocente diante de Deus. Romanos 1 vai falar sobre isso. Nem o índio que nunca ouviu o evangelho é inocente diante de Deus. Se houvesse inocentes diante de Deus, se a pessoa que nunca ouviu o evangelho, inclusive, fosse inocente diante de Deus e fosse salva, era melhor a gente não pregar o evangelho. Se a pessoa que nunca ouviu o evangelho fosse inocente, fosse salva por isso, era melhor não pregar. Então, se eu saísse na rua e alguém fosse pregar o evangelho, eu ia tampar os ouvidos e sair correndo. Porque você chega numa aldeia que tem 100 índios que nunca ouviram o evangelho, os 100 estão salvos. Você pregou, 30 vão ser salvos e os 70 vão ser condenados. Eles vão te odiar durante a eternidade toda. Então, não existe ninguém bom. Por isso que a salvação não se dá a boas pessoas e não se dá a quem pratica boas obras. Mas a salvação se dá a homens e mulheres que reconhecem a gravidade do seu pecado e confiam somente na obra redentora de Jesus Cristo. Eu acredito que o melhor exemplo que a gente tem dessa ilustração, e para comprovar essa salvação somente pela graça, essa salvação que não se dá pela obra ou pelo esforço, é o ladrão que estava ali na cruz. Qual foi a boa obra que o ladrão fez? Ele pecou até o seu último minuto de vida. Minutos antes, inclusive, dele ser salvo, ele estava zombando de Cristo. Quando você lê ali os evangelhos, você vai ver que os dois estavam zombando de Jesus. Minutos antes
de um dos ladrões ser salvos, eles estavam zombando do Filho de Deus, do Filho daquele que vai julgar o mundo. Então ele não fez nenhuma boa obra. E mesmo sem merecer, mesmo sem ter feito boas obras, mesmo que no caso dele ele pecou ali até o último minuto de vida, e não é isso que eu estou aconselhando vocês, a gente vai ver isso também mais para frente. Mesmo assim, Jesus o salvou da condenação eterna por misericórdia, graça e amor. Então, uma vez que o homem não consegue se salvar, salvar a si mesmo, só existem duas hipóteses então. Uma vez que eu não posso me salvar, ou todos os homens, sem exceção, serão condenados, porque eles não poderão fazer nada para se salvar e eles nem desejam ser salvos, ou Deus, por sua misericórdia, decide salvar os pecadores. E o cristianismo, então, vai ensinar essa segunda opção. Que o homem, ele não é salvo pelo que faz, que toda a humanidade está condenada diante de Deus, e que o homem só é salvo porque Deus decide nos salvar. Na história do jovem rico, após Jesus falar sobre a salvação, um dos discípulos falou, então quem pode ser salvo? E Jesus fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. É impossível a gente se salvar. Você pode se esforçar para sempre, para tentar se sentir aceito por Deus, mas você nunca vai conseguir salvar a si mesmo. A única possibilidade que tem de você ser salvo é através do próprio Deus. A salvação, então, ela passa a estar nas mãos de Deus. Isso significa que uma vez que o homem está morto, ele não pode fazer nada para si mesmo. Somente Deus pode trazer vida aos mortos espiritualmente e conduzir os homens ao arrependimento, santificá-lo, justificá-los, glorificá-lo. Um morto, ele não sente, ele não ouve, ele não vê. Então, o único meio do homem ser salvo é Deus trazendo vida a esses mortos espiritualmente. Então, se Deus ele não decidisse se revelar a nós, se Deus não decidisse nos salvar, nós estaríamos perdidos. Se Deus não nos conduzisse ao arrependimento, nós viveríamos para sempre escravizados pelo pecado, escravizados pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo. Deus ele não tem a obrigação de salvar ninguém. Se ele tivesse esse dever, se Deus tivesse a obrigação de salvar as pessoas, a salvação seria por mérito e não um ato de graça. Portanto, quando as pessoas são condenadas, não há injustiça da parte de Deus. Porque a injustiça ela ocorre quando alguém tem um direito violado. Quando você tira o direito de alguém, isso torna-se injustiça. Uma vez que ninguém tem o direito de ser salvo, aquelas pessoas que são condenadas, Deus não está sendo injusto, pelo contrário, Ele está até aplicando a sua justiça. Por isso que a Bíblia então vai ensinar que nós não somos salvos pelo que fazemos, ou seja, não somos salvos pelo nosso próprio esforço, mas somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E o que é essa graça, então? Eu acredito que todo mundo é familiarizado com esse termo e sabe que a graça é um favor imerecido. No termo original, eu nem quis trazer a palavra aqui para não pronunciar errado, mas o termo usado para graça no grego significa mostrar favor para alguém, implicando a espera de um doador em relação à indignidade de quem recebe essa gentileza. Ou seja, em outras palavras, é quando uma pessoa recebe algo bom, mesmo que ela mereça o oposto do que recebeu. Isso é graça. Talvez simplificando ainda mais e trazendo aqui para a nossa linguagem, dentro do que a gente tem falado, toda a humanidade merece a condenação eterna. Então, quando Deus faz o oposto do que eles merecem e salva algumas pessoas, Ele está agindo com um favor imerecido. Ou seja, Ele está salvando alguém que merece ser condenado. Então, quando fala sobre a salvação por graça, é isso. Eu estou recebendo algo que eu não mereço. Eu estou recebendo algo que é oposto do que eu mereço. Uma vez que eu mereço ser condenado e recebo a salvação de Deus através da fé, Deus está agindo com graça, com um favor que eu não mereço.
2 Timóteo 1,9, nós lemos que fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A salvação nunca foi por obra, nunca foi por merecimento. Uma das heresias também que é pregada e que a igreja não percebe, é que fala assim, o pregador vira e fala, olha, Deus olhou para você e viu que você atraiu a atenção de Deus, você tinha um valor inestimável e por isso Deus te salvou. Não, sem Cristo nós não temos valor. Se nós tivéssemos a salvação, não seria por graça, seria por obra. O nosso valor está em Cristo. O que dá valor para a gente não somos nós mesmos, não é o que eu faço, não é o que eu penso, não é o que eu renuncio. O que dá valor para a gente é o próprio Deus, é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Desde o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça, mediante a fé. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já derramava a sua graça sobre as pessoas. A diferença entre elas e a gente é que elas eram salvas porque elas acreditavam no Messias que viria. E nós somos salvos porque acreditamos no Messias que já veio. Enquanto elas depositavam a sua confiança no futuro, no que ia acontecer, nós depositamos a nossa confiança no que já aconteceu, que foi na morte de Cristo, no madeiro de misericórdia. Por isso, nós não merecemos essa graça de Deus. Deus, ele não é como um Papai Noel que recompensa com a salvação aqueles que foram bons durante a sua vida. Ao contrário, Deus escolhe pessoas más, Deus escolhe ímpios, Deus escolhe pecadores e deseja e salva essas pessoas e trabalha no caráter dessas pessoas para que elas se pareçam cada vez mais com Jesus. Deus, ele não é o Papai Noel que vai justificar quem foi bom, porque ninguém foi bom. Deus, ele justifica os maus. Se Deus, ele não tivesse planejado nos salvar antes do nosso nascimento, ele nunca teria visto motivo para nos salvar depois, porque não há nada em nós, sem Cristo, que atraia o amor de Deus. Tem um teólogo, estou lendo um livro dele, ele falou algo interessante que eu anotei aqui, que é o John MacArthur. Ele fala, quando o homem escolhe uma maçã de uma árvore, ele geralmente escolhe a mais madura, a que parece ser melhor. Não é assim que Deus age quando ele deseja salvar as pessoas. Ele não salva aqueles que menos pecaram ou aqueles que estão mais dispostos a serem salvos. Ele frequentemente escolhe os mais vis dentre os homens para o louvor da sua glória. Deus não nos salva porque nós pecamos menos. Deus não nos salva porque talvez Deus, ele não nos salva porque nós somos bons ou porque merecemos algo. Mesmo sendo o pior dos piores pecadores, Deus decide nos salvar simplesmente porque ele quis. Por que ele desejou nos salvar? Não sabemos, a Bíblia não fala. Porque talvez se falasse, a gente acreditaria numa salvação pelas obras. A questão é que não há nada em nós que atrairia esse olhar de Deus ao ponto de merecermos sermos salvos por Ele. A única forma, então, da gente receber o perdão desse Deus é exclusivamente pela fé. Ou seja, pela crença e confiança na morte e ressurreição de Cristo. A fé salvífica, então, é aquela em que depositamos a nossa confiança não em nossas próprias obras, mas na obra expiatória de Jesus. Quando os judeus questionaram Jesus sobre o que eles deveriam fazer para obter o pão que nunca perece, em João 6,29, Jesus responde e fala, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então a questão não é o quanto você tem fé, não é o quanto é sincera a sua fé,
mas é em quem você deposita a sua fé. Tem muitas pessoas que são sinceras, que têm uma fé sincera, que acreditam que é salva, mas elas são condenadas, porque mesmo que elas tenham muita fé, mesmo que a fé delas sejam sinceras, elas não depositam a sua fé somente em Cristo. Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus fala: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Aqui nós vemos pessoas que confessam Jesus com os lábios, mas nunca o confessaram com o coração. Pessoas que manifestam dons espirituais, que fazem milagres, que expulsam o demônio, que profetizam. Fazer milagre é diferente de cura. Cura é orar para uma pessoa que está com dor de cabeça e a dor de cabeça saiu. O milagre é uma pessoa que não enxerga, eu orar e ela passar a enxergar. A gente vê pessoas então que manifestam os dons espirituais, mas não manifestam a Cristo. Pessoas que têm uma vida em pecado, que não se relacionam verdadeiramente com Jesus. A gente percebe isso que Jesus fala duas coisas: nunca vos conheci. Gente, Jesus, Deus, Ele é onisciente. Ele conhece todas as pessoas. Então o que ele quis dizer com isso? Esse nunca vos conheci no original é no sentido de se relacionar, de ter intimidade. E ele fala: vós que praticais iniquidades. Pessoas que vivem no pecado. Essas pessoas, é interessante quando a gente para analisar esse texto, porque elas nunca foram salvas. Porque elas, quando vão se apresentar a Cristo, elas se apresentam tentando se justificar pelas obras, pelo que elas fizeram, pelo que elas manifestaram, mas não pelo que Cristo fez pela sua igreja. E um verdadeiro salvo sabe que não é salvo pelas suas próprias obras, mas somente pela obra de Cristo na cruz. Se você fosse se justificar diante de Deus hoje, como você iria até Ele? Talvez você está nesse grupo que tentaria se justificar pelas obras. E assim seria condenado eternamente. Porque nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos justificados somente e exclusivamente através de Cristo. Então você percebe o quanto essa ideia da salvação pelas obras, ela está muitas vezes, seja consciente ou inconsciente em nós. E o quanto, além dela estar enraizada, né, o quanto ela é errada. Muitas vezes a gente se esforça para se sentir aceito por Deus e pela igreja. Tem muitas pessoas, inclusive eu já aconselhei pessoas, que viviam uma vida tentando pagar pelos seus pecados, tentando se redimir e carregando esse peso e esse fardo do pecado. Talvez você hoje aqui esteja nesse quadro em que você vive uma vida tentando se redimir, se sentir melhor consigo mesmo, ao invés de confiar no sacrifício de Cristo. A questão é que nós recebemos gratuitamente essa salvação de Deus através da fé, da plena confiança em Cristo Jesus. Então, é importante frisar também que essa salvação nós recebemos pela fé, sabendo que não é por obras, mas isso não significa que nós não precisamos praticar boas obras. Nós fomos salvos por Deus não pelas obras, mas como nós lemos em Efésios, nós fomos salvos para praticar boas obras que Deus já preparou para nós. Isso quer dizer então que alguém pode ter boas obras e não ser salvo. Mas uma pessoa que ela é salva, ela vai ter boas obras, uma vez que ela é transformada à imagem de Cristo. Essa é a principal evidência de quem foi salvo. Nós fomos salvos então por Deus, de Deus e para Deus. Salvos por Ele, salvos de sua ira e salvos para Ele, para viver para Ele, sendo santo e buscando ser parecido cada vez mais com Jesus Cristo.
A razão principal que Deus nos salva não é simplesmente para nos fazer feliz ou nos livrar do inferno, mas é resgatar. Deus, ele nos resgata para a glória dele, para o louvor de sua glória e para que a imagem dele seja resgatada em nós. Uma imagem que foi manchada pelo pecado, seja limpa através do sangue de Cristo. A morte de Cristo não nos livra, então, apenas do castigo do pecado, mas nos livra da escravidão do próprio pecado. Ela não nos liberta apenas do inferno, mas nos liberta de nós mesmos, dos nossos desejos pecaminosos e da autossuficiência. Assim, não adianta confessar a Deus com os lábios, como a gente até cantou ali de forma implícita, né? De forma indireta. Não adianta a gente confessar a Deus com os lábios se o nosso coração continua impuro. Não adianta você frequentar os cultos, declarar que se rendeu ao senhorio de Cristo, se você continua pecando deliberadamente. Não adianta você dizer que é salvo porque fez uma oração convidando Jesus para o seu coração, se você continua sendo morada do diabo, uma vez que pratica as obras dele. Não adianta você levantar suas mãos durante o louvor, se você não estende ela para os necessitados. Não adianta você vir aqui na frente e chorar na presença de Deus, se você não derrama lágrima pelos seus pecados. Não adianta você dizer que é salvo porque ouve pregações diariamente ou porque lê a Bíblia, se você não coloca em prática o que você tem aprendido com o próprio Deus. Não adianta você agir como santo aqui na congregação, tendo uma vida de aparências, se você age como um diabo dentro da sua casa, na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar que você tiver. De forma resumida, não adianta você ser um cristão na teoria, sendo um impostor na prática. E se você se encontra assim, se você se encontra tendo uma vida em que talvez aparentemente você é santo, mas você tem pecado deliberadamente, bem-vindo à hipocrisia. Saiba que você está enganando a si mesmo e que no inferno tem outros iguais a você te aguardando. Portanto, não é porque você vem à igreja que será salvo. Até porque o diabo vem mais à igreja do que você. Não é porque você foi batizado, porque você ora, jejua ou renuncia ao pecado ou se esforça que você será salvo. A única maneira de você obter a salvação é somente através de Cristo Jesus. Existem vários caminhos e várias maneiras de ir para o inferno, mas só existe um caminho de ir para o céu, que é através de Jesus Cristo. Em João 6,37, Jesus fala: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E novamente ele fala: e eu ressuscitarei no último dia. Jesus então faz uma promessa. Jesus promete que se você crer nele, se você o buscar de todo o coração, não por meio das suas obras, mas através da graça que recebemos pela fé, você será ressuscitado no último dia para viver com ele eternamente. Essa é a graça de Deus. É a graça que salva pessoas que não merecem ser salvas, que não salva as boas pessoas, mas salva os piores pecadores e os transformam à imagem de Cristo Jesus. E para encerrar, eu queria ler uma letra de uma canção, que é a canção Graça Maravilhosa, de John Newton, que essa canção encaixa com tudo isso que nós falamos. Ele fala: graça maravilhosa, que salvou um miserável como eu. Estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou o meu coração a temer. E graça trouxe alívio aos meus medos. Quão preciosa aquela graça pareceu, na hora em que criei. Através de muitos perigos, armadilhas e ciladas, eu finalmente vim. Esta graça me trouxe em segurança até aqui e me conduzirá ao lar.
Eu gostaria então de fazer uma oração, em seguida o pessoal da Batista Filho pode assumir aqui para falar sobre as ofertas. E a minha oração é que cada um de nós que esteja aqui entenda que nós não somos salvos porque nos esforçamos. Você não precisa fazer boas obras para se sentir aceito por Deus. Você deve praticá-las porque você foi aceito por Deus e é amado por Ele. Então, se talvez você tenha carregado um fardo do pecado, se talvez você tenha vivido uma vida em que você tenta se redimir, hoje você pode depositar toda a sua confiança, a sua esperança em Cristo Jesus, para que Ele tire esse fardo do pecado que é em nós e nos transforme à imagem de Cristo. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque, mesmo não merecendo, o Senhor decidiu nos salvar. Mesmo nós sendo os piores pecadores desta terra, mesmo tendo pessoas que são muito melhores do que a gente, o Senhor decidiu nos salvar. Agradecemos ao Senhor porque nós não conseguimos nos salvar. Se dependesse de nós mesmos, nós viveríamos eternamente em pecado, blasfemando e zombando do Senhor. Mas o Senhor decidiu se revelar a nós e nos salvar por graça, por um favor no qual nós não merecemos. E essa graça foi derramada através do seu Filho, através do sangue dele no madeiro de misericórdia. Agradecemos ao Senhor porque a única maneira da gente receber essa salvação é através da fé, crendo e confiando no Senhor e no seu Filho. Peço que aquelas pessoas que estão aqui, que não foram alcançadas pelo Senhor, que talvez tenham vivido uma vida no pecado, que o Senhor as alcance, que o Senhor tire essas pessoas das trevas e traz para a luz. Se necessário, que o Senhor traga luz sobre os pecados delas, para que sejam expostos às lideranças desse lugar, e assim elas sejam levadas ao temor e ao arrependimento ao Senhor. Que o Senhor venha expor em nós todos os nossos pecados, mas ao mesmo tempo que o Senhor venha nos receber na sua graciosa luz e venha continuar nos transformando à imagem de Cristo. Amém.